Você deixa que a pressa interfira nas suas decisões ou você já sabe que ela é sua inimiga? Tenho a lhe dizer que a tendência é que a gente deixe que a pressa interfira em muitas áreas da nossa vida, especialmente quando as emoções estão afloradas. Mas fica comigo aqui nesse vídeo, que a gente vai falar sobre pressa, vamos falar sobre tempo. Eu quero te levar a refletir sobre esse assunto e meu objetivo é que você vá abandonando cada vez mais a pressa da sua vida. Vamos lá? Todos nós sabemos, vamos dizer assim, de fato é um consenso, o quanto o tempo é importante. O tempo é algo que a gente não consegue recuperar. O tempo é algo que a gente precisa aproveitar, ele não vai voltar. Quando nós falamos em termos de comunicação, já vem na nossa cabeça a importância da hora certa para saber se comunicar. Você, por acaso, não lembra de alguma história em que você falou na hora errada, antes da hora ou depois da hora, e acabou não tendo um desfecho muito bom? Aquelas histórias de criança, não tente pedir alguma coisa para os seus pais quando eles não estiverem muito felizes, vamos dizer assim, né? Quando eles estiverem zangados. Então, brincadeiras à parte, saber o tempo certo das coisas é algo muito importante, é uma habilidade muito importante que nós precisamos desenvolver. Nós temos que saber qual é o tempo certo de fazer as coisas, nós temos que saber qual é o tempo certo de pedir as coisas e nós temos que ter um entendimento de que se nós não soubermos isso, nós podemos acabar chegando muito adiantados ou atrasados. Isso no contexto empresarial se mostra muito verdadeiro. Eu já tive várias conversas com clientes meus sobre produtos e serviços que a gente percebe que foram lançados muito antes da hora e que fracassaram. Não é que o produto ou serviço era ruim, muito pelo contrário, é que ele estava muito à frente do seu tempo, da sua época. E a gente sabe, né, que se fosse lançado um pouquinho depois, ele teria sido desde o início um sucesso estrondoso. E é por isso também que a gente vê muitos produtos e serviços que já foram criados lá atrás, só fazendo sentido muito tempo depois. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas ainda para aquele produto ou serviço. E aí entra mais uma vez o fator tempo. Pois bem, entender o tempo certo das coisas é algo muito importante e é algo que eu convido você a refletir justamente para entender se você sabe fazer isso na sua vida, se você sabe entender o tempo certo das coisas. Olha só que habilidade legal para a gente desenvolver cada vez mais. Pois bem, e onde que entra a pressa em todo esse contexto? Como nós sabemos que o nosso tempo não volta, a gente tem uma tendência a querer apressar algumas coisas com a falsa ilusão de que com isso nós vamos fazer coisas mais rápido e vamos aproveitar melhor o tempo. Mas tenho a lhe dizer, pressa é, como diz o bom e velho ditado, inimiga da perfeição. Fazer as coisas com pressa vai fazer com que a gente se atrapalhe, a gente tome decisões ruins e pode ser que o resultado vai levar muito mais tempo do que se você tivesse feito as coisas com foco, com planejamento e de forma pausada. Trazendo isso, mais uma vez, para o ambiente empresarial, eu já observei alguns gestores que têm uma política, vamos dizer assim, de usar a pressa como forma de pressionar colaboradores, sabe? Então, vir com aquela política de motivação com base na pressão, né? Trazer aquela pressa para criar uma instabilidade na equipe. Então, olha, vocês têm que terminar tudo isso hoje, vocês têm que me entregar tudo isso daqui a pouco, com aquela pressão, né? Com aquela pressa. E o que eu percebo? Isso causa, em todas as empresas que eu já verifiquei, isso causa uma instabilidade desnecessária, causa estresse e não traz resultados mais rápidos. Então, para aquele gestor que utiliza essa política, faça o teste, te convida a fazer esse teste. Faz sem pressa, né? Sem pressa, de forma planejada e tenta fazer com pressa, sem planejamento, e você vem me contar qual que vai ser melhor e mais rápido. Com certeza, as coisas feitas de forma planejada
calculadas e sem pressa, vão trazer um resultado mais rápido. Quando a gente fala nisso, tem várias histórias que me vêm à cabeça, mas eu vou contar uma que, vamos dizer, está mais recente e mais fresquinha. Eu atendi um cliente que ele estava com um grande problema de rotatividade de pessoal. Muito problema. As pessoas entravam, ficavam 1, 2 semanas, um mês no máximo, pediam para sair. E esse cliente estava ficando desesperado, porque olha só, ele tinha muita demanda. Então eu falei para ele, né, você tem o melhor dos problemas, né? Ele não tem gente para atender a demanda, mas vamos lá. Então, ele tinha muita demanda pelos seus serviços, mas não conseguia fazer com que os colaboradores parassem ali. E eu detectei, já logo de início, que o problema estava na questão de acolhimento, da falta de treinamento inicial. As pessoas entravam na empresa, já eram colocadas ali na posição para trabalhar, sem um preparo, sem um acolhimento. E eu desenvolvi toda uma metodologia, então, de treinamento e acolhimento para ser implementada ali naquela empresa. Mas, né, os gestores ali, né, eles me olharam e falaram, mas a gente não tem tempo de fazer, né, esse acolhimento, esse treinamento com as pessoas, porque a demanda está muito grande, então as pessoas entram e já têm que trabalhar. E eles foram me dando essa desculpa e eu insistindo, eu falei, vocês têm que começar a fazer, vocês têm que começar a fazer, vocês têm que começar a implementar. E eles insistindo comigo. E aí, né, se passaram 6 meses, né? Chegando em 6 meses, a rotatividade continuava do mesmo jeito, e aí eu cheguei e dei um ultimato, falei, pois bem, em que momento que a gente vai começar a aplicar o nosso treinamento, porque a gente não vai resolver problema nenhum aqui enquanto vocês não mudarem as atitudes. E olha lá, se a gente tivesse aplicado isso há 6 meses atrás, hoje nós já estaríamos com uma equipe acolhida, treinada e formada, pronta para receber a demanda dos clientes. Então, aí eles olharem e falar, realmente, a gente ficou protelando esta aplicação, mas a gente percebe que se a gente tivesse feito isso lá atrás, de forma estruturada e planejada, hoje nós já estaremos com uma equipe formada. E aí, né, se mostra que aquela pressa em colocar as pessoas para trabalhar só demonstrou o que, na verdade, acontecia ali, que era a falta de planejamento. Então, lembra disso. Sempre quando você for fazer alguma coisa com pressa, é porque você não planejou o que precisava ser feito, não fez isso com a antecedência necessária e por esse motivo você está tendo que se apressar. Pressa é sempre sinônimo de falta de planejamento, salvo alguma situação emergencial que realmente aconteceu e você não estava preparado, não estava ciente disso antecipadamente. Mas para pensar que na maior parte das situações que ocorrem na nossa vida, e que existe pressa envolvida porque a gente não se planejou. E quando a gente não se planeja, a gente tenta compensar correndo com as nossas ações, correndo com as coisas, mas isso só deixa mais evidente a falta de planejamento e não vai nos levar a resultados mais rápidos. O que eu tenho a te dizer é, uma hora você vai ter que parar com essas atitudes e começar a se planejar e aproveitar melhor o seu tempo. Mais uma vez, o tempo é um ativo que não pode ser recuperado, o tempo só passa. Por esse motivo, nós precisamos usá-lo com sabedoria. E tem uma questão que quando a gente se dá conta, deixa essa história sobre o tempo muito mais interessante, que é a seguinte. O tempo é resultado da nossa percepção. Você já parou para pensar nisso? A sua percepção é que mede o passar do tempo. Aí você vai dizer assim para mim, ai Marta, claro que não, né? Todo minuto tem 60 segundos, toda hora tem 60 minutos. Pois bem, mas se eu começar a trazer para você os exemplos, né? Quantos segundos você consegue ficar embaixo d'água sem respirar? Quanto tempo você consegue ficar com a sua mão queimando no fogo, não é? Aí o tempo é muito curtinho, você não aguenta nada. Agora, quantos segundos você consegue passar num dia normal, sentado, assistindo TV? Você fica horas ali e é como se o tempo tivesse passado, né, rapidinho. Agora, aqueles segundos que você ficou embaixo d'água pareceram uma eternidade, não é? Ou quando você está com alguém que você gosta,
O tempo parece que passa muito mais rápido, mais devagar, enfim, para cada um vai me trazer uma resposta diferente porque as percepções são diferentes. Então, sim, o tempo, a forma que ele passa é dependente da nossa percepção. E quando nós realmente entendemos isso, a gente percebe que quanto mais nós trabalharmos o nosso autoconhecimento, o nosso autocontrole e tivermos o controle das nossas emoções, muito melhor vai ser a nossa percepção sobre o tempo. Ele vai passar mais devagar. Acredite nisso. Quanto melhor você controlar as suas emoções, pode ver que o tempo vai passar de uma forma mais devagar, que você vai conseguir aproveitá-lo melhor. Quando nós estamos num turbilhão de emoções, o dia só passa, a gente nem vê as coisas passando porque a gente não presta atenção. Porque muitas vezes nós estamos no automático. Agora, quando você está consciente, quando você está no momento presente, no controle das suas emoções, você consegue aproveitar cada minuto e com isso ele passa de uma forma muito melhor e mais, hipoteticamente, mais devagar. E trazendo isso para o ambiente empresarial, para você que é líder, gestor de pessoas ou enfim, que tem a sua própria empresa, saiba o tempo de cada coisa, entenda o momento em que está a sua equipe, entenda o tempo do mercado. Saiba que precipitar estratégias não vai fazer com que você tenha resultados mais rápido. É claro, se você já tem uma estratégia traçada e está vendo que aquele é o timing do mercado, você precisa aplicá-la. Mas antecipar coisas ou apressar coisas achando que aquilo vai te levar mais longe, pode ser com que faça com que você se atrase, né? E tenha esse efeito contrário. Eu li recentemente uma história, enfim, não sei se é uma fábula ou se é uma história real, mas que diz o seguinte, né? Vamos ficar aqui pelo contexto. Um homem e um menino segurando livros que estavam amarrados desajeitadamente com um barbante, pegaram um barco porque eles queriam chegar até uma outra cidade. Ocorre que eles precisavam chegar nesta outra cidade antes do anoitecer, porque quando anoitecia, a cidade fechava os portões. Eles entraram então naquele barco e perguntaram para o barqueiro se o barqueiro acreditava que eles conseguiriam chegar a tempo na cidade antes que os portões se fechassem. Aí o barqueiro olhou para aquela pilha de livros amarrados desajeitadamente e disse assim: bom, se vocês não se apressarem, vocês vão chegar a tempo. O homem não entendeu muito o que o barqueiro quis dizer com aquilo, mas quando eles desembarcaram, né, quando eles saíram do barco e viram os portões lá na frente, o homem resolveu correr junto com o menino para que eles chegassem a tempo. E o que aconteceu? Quando eles começaram a correr, os livros que estavam amarrados de forma desajeitada caíram todos. Eles passaram muito tempo recolhendo novamente os livros e quando eles chegaram no portão da cidade, o portão já estava fechado. Pois bem, foi isso que o barqueiro quis dizer. Se você fosse com o teu passo a passo, tranquilamente você iria chegar a tempo. Mas se você tentar se apressar, pode ser que os seus livros, né, voem pelo caminho e você tenha que parar para juntá-los. E quando você chegar lá, já vai ser tarde demais, o portão estará fechado. Lembre-se dessa historinha, se é real, se é uma fábula, mas lembre-se dela quando você quiser se apressar para alguma coisa. Lembra mais uma vez que pressa é sinônimo de falta de planejamento. Portanto, por uma vida com mais planejamento, né, de forma que a gente consiga entender o tempo das coisas e olhar até o fim, por uma vida com mais controle das emoções, para que a gente possa aproveitar o tempo de uma forma muito melhor. Tá joia? Espero que você tenha tido um tempo produtivo aqui comigo e esse foi o meu objetivo para você, que você passe cada vez mais a dominar a habilidade de, vamos dizer assim, aproveitar melhor o seu tempo na sua vida e que você melhore cada vez mais a sua percepção sobre ele, tendo o seu autocontrole e tendo o controle das suas emoções. Tá joia? Eu agradeço muito por você ter ficado comigo aqui até o final deste vídeo e eu espero te ver no próximo.